Só que é o seguinte, eu sou uma hora. Eu liguei e pensei que estava viajando. Declaro reabertos os trabalhos. Primeiro secretário que faça a leitura do artigo 1º. Artigo 1º. O orçamento geral do município será elaborado em observância das diretivas fixadas na presente lei. Aos municípios é estabelecido na Constituição Federal, número 4.320, 17 de março de 1964. Lei complementar número 101/00, abrangendo os poderes executivo e legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal, direta e indireta, bem como das empresas públicas que recebam recursos do Tesouro Municipal. Em discussão, em votação, os vereadores foram pela sua aprovação, pelo menos como se encontra. Aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Adeildo. A partir deste artigo, gostaria que fosse consultado plenário para que votasse em blocos de 10. Por favor. A partir do artigo 2º. Segundo ao 11º, 12º ao 21º e os demais para que terminasse o projeto. Entendi. Submeto o plenário a proposta pelo vereador Dinho. Os vereadores que foram pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura conforme a deliberação do plenário. Artigo 2º ao 11º. Em discussão, em votação. Peço palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alemão. Senhor presidente, nobres pares, apresentei algumas emendas, como já falei anteriormente, e dentre elas, criando o centro de convenção. Todo vereador tem acesso às emendas que eu fiz no passado e já discutimos no passado. Criação de creche para idoso. Todos os vereadores têm ciência da existência dessa emenda também. Criação do serviço específico de zoonose. Todos os vereadores sabem o meu trabalho que eu dou com relação ao respeito que eu tenho pela vida animal. Criação do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos. Tenho trabalho até no Ministério Público, senhor presidente, no passado, no outro mandato, solicitando isso. Emenda criando assistência médica hospitalar diferenciada para os mutuários da Caixa de Previdência dos servidores municipais, senhor presidente. Uma discussão ampla nessa casa. Todo vereador conhece, porque todos estão aqui com muito empenho e atuando e discutindo todos os temas que os servidores públicos, né, passam na cidade. Então, realmente, senhor presidente, eu não entendo quando a vereadora Negra Pelusi disse que não demos, né, talvez, assistência e a discussão das emendas. São emendas conhecidas já, são emendas de domínio público já. Então, realmente, fica aqui, né, essa interrogação. Eu acho que o voto é político, eu entendo que essa casa é a mais democrática de todas e, realmente, a maioria pertence a grupo de situação e pode, sim, votar contra, sem problema nenhum. Mas eu acho que, mais uma vez, é um desserviço que fazemos, é um desrespeito às pessoas que trabalham tanto fazendo reuniões, ouvindo a comunidade, para, nesse período de LDO, de orçamento participativo, né, transformarmos em emendas nossos trabalhos e são rejeitados aqui. E eu acho que
a aprovação não ia influir em nada no planejamento da prefeita. Eu acho, então, que fica aqui, mais uma vez, né, a minha tristeza com a rejeição das emendas, tanto desse vereador, como do vereador Dedinho, que também teve o mesmo empenho. Por enquanto é só, senhor presidente, e voto favorável. Continua em votação, com a palavra o vereador Bigode. Senhor presidente, senhor vereador, realmente, eu, escutando a fala do nobre colega vereador Alemão, eu fiquei até, quando ele falou, na creche do idoso. Ontem eu tive uma audiência com a secretária Juscelene e o presidente do La Fraterno e a vice-presidente, e realmente ele entregou um documento pedindo que a prefeita, para fazer uma parceria, para criar a creche do idoso na cidade de Cubatão, e até o La Fraterno estava à disposição para atender alguns idosos enquanto fosse reformado esse documento. E agora, escutando o nobre colega falando isso aí, tenho certeza que vai ser bom o documento que o presidente do La Fraterno, Rubens Marinho, entregou ontem à tarde à secretária, já que a sua emenda era pedindo esse recurso. E tenho certeza, vai depender só da prefeita municipal e tenho certeza que vai ser atendido. Meu voto é favorável, senhor presidente. Continua em votação, com a palavra a vereadora Nega Peruzzi. Senhor presidente, nobres vereadores, eu deixei bem claro na minha declaração de voto, vereador Alemão, que eu ouvi as palavras do vereador Geraldo Guedes. Lamentavelmente, Vossa Excelência não ouviu a declaração dele, ou apenas se preocupou com a minha declaração. Vossa Excelência realmente não foi feliz, deveria ter dito que os vereadores Geraldo Guedes e Nega Peruzzi, e não apenas vereadora Nega Peruzzi, apesar de ser do lado, como diz aí o ditado popular, o lado mais fraco, Vossa Excelência talvez não quisesse falar que o seu colega, seu vizinho de bancada aí, também foi o primeiro a levantar. Até porque eu deixei claro que não assisti o início da sessão. Eu falei as palavras que eu vi do nobre vereador Geraldo Guedes. E reitero que ele tinha razão. Não vou, eu já disse uma vez aqui que eu não me escondo atrás do toco. Então, continuo não me escondendo e a minha posição é a mesma. Falei até com vereadores aqui do lado que as emendas eram boas e que elas não precisariam ser rejeitadas. Portanto, eu espero que Vossa Excelência ouça a sessão desde o início, para que não jogue somente o chapéu só na minha cabeça, vereador Alemão. Aqui, a gente tem que ouvir bem o que todos os vereadores falam. E eu continuo defendendo que as emendas eram boas e que cheguei atrasada, como Vossa Excelência chegou. Só que eu não tinha emendas para defendê-las. E voto nos 10 artigos favoravelmente. Mais uma vez, só a título de esclarecimento, essa presidência adotou desde o início que o horário será às 16 horas ordinária e sempre no horário correto. Então, eu gostaria que todos os vereadores, já conversamos sobre isso, que deu o horário regimental, será iniciada a sessão. Caso eu chegue 5 minutos, eu já autorizo o vice-presidente a abrir a sessão. Continua, senhor presidente, senhor. Questão de ordem, vereador Geraldo. E o senhor falou isso antes no mandato que nós fizemos a votação, e o senhor ainda chegou atrasado hoje um pouco, né? 2 minutos, mas realmente eu disse, aconteceu esse relapso do nosso colega Dedinho não está aqui, mas o que é que vamos fazer? Acabei de dizer, vereador, se te der 5 minutos, que 2 minutos eu não considero atraso. 5 minutos, o vice-presidente já está autorizado a abrir a sessão. Obrigado, senhor presidente. Continue aí. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Quero parabenizar Vossa Excelência, porque realmente o horário de começar tem que ser respeitado. Parabéns pela sua atitude. Agradeço e será assim nesse tempo todo. Continue a votação. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Geraldo Guedes. Senhor presidente, nobres vereadores, estamos hoje votando a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Isto que vai dirigir o orçamento do final do ano e de que forma vamos gastar o dinheiro da população. Quando digo nós, é a prefeita Márcia Rosa e o seu secretariado. Eu gostaria que, ao aprovar a LDO, e logo após, no mês de dezembro, aprovarmos o orçamento do nosso município, se ele vai ser 1 bilhão, ou se vai ser 1 bilhão e 200, ou 1 bilhão e 500, quem faz o planejamento é a prefeitura. Mas eu não gostaria de ninguém me procurar mais no meu gabinete, com tanto dinheiro que realmente temos, para dizer que está morrendo de câncer de próstata e há 4 meses não consegue pegar o medicamento. Ou o dinheiro é pouco, ou estão gastando de qualquer jeito, ou essas pessoas que vão até o Ministério Público reclamar que não tem o medicamento, estão falando em verdade. Mas eu acredito na verdade da população. Independente de grupo de apoio ou de situação, isso é o que menos nos interessa. Mas todo governo tem que ter metas. E a meta do governo também tem que ser cuidar da saúde da população. Então, isto é inadmissível que nós ainda possamos ver pessoas chorando na fila das unidades de saúde ou mesmo na farmácia central da nossa cidade, procurando por medicamentos e que não conseguem. Ainda nesse momento eu vi o vereador Bigode quando ele disse que a população, que vai ser um bom governo. É isto que eu quero. Porque quando um governo é ruim, quem sofre é o povo. Então, se o governo é bom, melhor será para o povo. Todas as obras que vierem sejam bem-vindas para a nossa cidade, que façam mesmo a reestruturação do nosso município, que este foi o compromisso da Márcia Rosa quando saiu candidata. Mas não dá para ficar elogiando uma obrinha aqui, uma gradezinha de escola ali, e a gente vê as pessoas morrendo nas filas, procurando por medicamentos de R$31, mas eles não podem comprar. Mas a prefeitura tem muito dinheiro para se gastar. E a cada dia que abrimos o jornal, nós vemos aí as dispensas, licitações de 1 milhão, de 2 milhões, de 800 mil, de 700 mil. Então, precisa definir o que é prioridade deste governo. É matar o povo? Porque quando tem uma doença e não dá o remédio, é a mesma coisa de uma eutanásia. Está condenando a população à morte. Então, que procure a secretária de saúde para ver o que está acontecendo lá. Pois as pessoas me procuram quando falta o medicamento. E o único local que eu recorro e peço a eles para recorrer é ao Ministério Público. Eu ainda acredito na justiça. Continua em votação. Os vereadores que foram... Já falou. O vereador Alemão já usou a palavra, né? Os vereadores que forem por aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 12 ao 22.